Laboratório de Otimização Combinatória. Professor Alexandre Freire. E vocês estão ouvindo aí a música You Make Me Feel Brand New, na versão do Simply Reds. Linda música. Essa é para ouvir ao lado da pessoa amada. Bom, vamos lá. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nessa primeira parte da aula, eu vou corrigir com vocês aqui a lista de exercícios que eu tinha deixado lá para vocês fazerem na semana passada, né? Então, vamos lá. O exercício 1 a gente tinha lá os conjunto de gerentes, o conjunto de projetos, a pontuação, né, de um gerente para um projeto, né, que era o quanto que aquele gerente estava apto a gerenciar aquele projeto. E aí a gente queria maximizar a pontuação total, considerando que cada gerente podia gerenciar no máximo um projeto, cada projeto podia ser gerenciado por no máximo um gerente, e se a pontuação do gerente para aquele projeto fosse menor do que 5, então ele não poderia gerenciar aquele projeto, né? Esse era o primeiro exercício. Então vamos ver a solução aqui, ó. Então conjunto de dados aqui, ó. Então conjunto de gerentes, aqui eu estou colocando o conjunto de projetos como sendo V, né? Lá no enunciado era P, mas eu vou colocar V aqui, tá bom? Que acho que fica mais intuitivo. Vzinho tá em Vzão do que Vzinho tá em Pzão, tá bom? Aí o que é dado também, a pontuação, né? Para cada par aí de gerente e projeto tem uma pontuação que é um número real aqui, pode ser negativo até. Isso não é dito no enunciado, né? Então vou assumir que é um número qualquer, é um número real qualquer. Aí agora eu estou definindo um conjunto E aqui, que é o conjunto dos pares gerente e projeto que tem a pontuação mínima lá, que é pelo menos 5, né? Por quê, né? Porque lá no enunciado tem alguma coisa lá que ele fala, se o gerente U, a pontuação do gerente U para o projeto V for menor do que 5, então ele não pode gerenciar esse projeto, né? Então eu vou colocar nesse conjunto E aqui só os pares válidos, vamos dizer assim. Tá bom? Só os pares que eu quero considerar, né? Certo? Então, aqui no E só tem pares UV, tal que a pontuação de UV é pelo menos 5, tá bom? E isso faz parte do conjunto de dados, tá? Isso aqui eu não preciso colocar nenhuma restrição lá no meu modelo para tratar isso aqui. Eu simplesmente estou considerando aqui nesse conjunto só os pares válidos, tá bom? E como isso só tem a ver com os dados, isso não tem a ver com o modelo. Tá bom? Então eu tô colocando aqui na parte dos dados, tá? E aqui, ó, na minha anotação, eu vou colocar como N de U os vizinhos de U, vamos dizer assim, tá? Dentro desse conjunto E aqui, ó, tá? Então para todo quando eu pego aqui um U, que é um gerente, né? Aí eu quero saber todos os projetos que ele pode gerenciar, eu vou olhar para esse N de U, tá bom? O N aqui essa notação N, ela é padrão em grafos como sendo os vizinhos, né? Que são os neighbors, né, em inglês. Então os neighbors de U seriam os projetos que o U pode gerenciar. E os vizinhos do V, né, os neighbors do V, são os gerentes que podem gerenciar o projeto V. Tá bom? Aqui é só uma questão de notação, tá? Aí quais as variáveis que eu vou definir no meu modelo? Eu vou definir variáveis binárias para todos os pares UV que me interessam, né, que são os pares válidos, né? Então para todo UV em E, né? Ou seja, no meu modelo eu não preciso olhar para esse negócio da pontuação. Eu só estou definindo as variáveis para os pares que têm a pontuação mínima, tá bom? E aí eu defino a variável para dizer se eu vou ou não vou colocar esse par UV que tem a pontuação mínima, tá bom?
Aí então essa variável tem essa interpretação, né? É 1 se eu atribuir o gerente U para o projeto V e 0 caso contrário, certo? Aí qual que é a minha formulação aqui? Qual que é o meu modelo? Bom, eu vou pegar para todos os pares válidos e vou somar a pontuação dele na função objetivo caso eu escolha esse par, certo? Eu quero maximizar a pontuação total. Então essa aqui é a função objetivo. Aí depois, ó, para todo gerente U, eu tenho que olhar lá todos os projetos que ele pode gerenciar e eu tenho que escolher no máximo um, certo? Então para cada gerente ele vai ter que gerenciar no máximo um projeto. E depois para cada projeto ele pode ser gerenciado por no máximo um gerente. Então eu vou somar aqui todos os gerentes que podem gerenciar esse projeto, isso tem que ser no máximo um, certo? Então essa era a solução do primeiro exercício, ó, mamão com açúcar, né? Isso aqui é conhecido também como problema de emparelhamento, né? O problema de emparelhamento de peso máximo, tá bom? A gente conta uma história, né? Só para, né, tentar colocar ali um sabor de problema real, né? Mas o problema que já é conhecido é o problema do emparelhamento de peso máximo, tá bom? Que é esse aqui. Eu cheguei a comentar com vocês, acho que na primeira aula ou na segunda aula, que eu dei alguns exemplos de modelos de programas inteiros, programas lineares inteiros para problemas manjados, né? E eu cheguei a falar do problema de emparelhamento. Eu só não lembro se era emparelhamento máximo de custo mínimo, né? Ou se era como esse aqui, que era o emparelhamento de peso máximo. Beleza, agora vamos para o segundo. O segundo exercício era para considerar aqui uma modificação do primeiro, né? Que é assim, agora a gente tinha que assumir que sempre vai ter um número suficiente de gerentes para que todos os projetos tenham um gerente, certo? A gente tinha que assumir que isso é verdade. E aí, ao invés de maximizar a pontuação total, a gente queria maximizar a pontuação mínima dentre todos os pares gerente-projeto escolhidos, tá? Só que a gente não podia deixar nenhum projeto sem gerente, tá bom? Então eu tenho que olhar todos os pares que eu escolhi, então até aqui no exemplo, né? Ó, vamos supor que eu tenho a solução S1 e S2. Aí os pares gerente-projeto que eu escolhi na solução 1 tem essas seguintes pontuações aqui, ó, 9, 9, 8 e 5. Então o valor dessa função, o valor dessa solução na função objetivo é 5, porque é a pontuação mínima dentre os pares escolhidos. E aí da solução S2 é 7,666. Então o valor dessa solução S2 na função objetivo é 6, certo? Que é a pontuação mínima dentre os pares escolhidos. Então a solução 2 é melhor que a 1. Por mais que a soma da 1 é maior do que a soma da 2, mas o valor de S2 na função objetivo é 6 e de S1 é 5, certo? Então eu prefiro S2 do que S5, certo? Então vamos olhar como que a gente modela isso lá, né? Então eu vou ter uma variável extra, tá? Então eu vou pegar a partir aqui das mesmas definições que eu fiz no primeiro exercício e vou adicionar uma variável extra. É uma variável só, tá? Variável z, tá? E ela não é binária, é uma variável contínua, né? E aí, essa variável, aí eu esqueci de escrever aqui qual que é a interpretação dela, né? Qual que é a interpretação dela? É justamente esse valor mínimo aqui, ó, né? Então, no caso aqui dessa solução 1, o valor dessa variável z seria 5. E da solução 2, o valor dessa variável z seria 6, tá bom? Então, é justamente a pontuação mínima dentre todos os pares escolhidos, tá? Então, é justamente isso que eu quero maximizar. Tá, então eu quero maximizar z, certo? Aí agora, as duas restrições aqui são parecidas com a que tinha antes, só que agora na parte dos gerentes, ou dos projetos, né? Que lá o enunciado fala, nenhum projeto pode ficar sem gerente. Então, em vez de eu colocar menor ou igual a 1, eu vou colocar igual a 1, tá bom? Então, todo projeto tem que ter exatamente um gerente. Tá? Aqui eu tenho que forçar esse igual, porque antes só o menor igual a 1 para mim já estava bom,
Porque como eu estava querendo maximizar a função objetivo, a pontuação aqui, eu sei que as pontuações são positivas, né? Porque eu só estou considerando pontuações maior ou igual a 5, né? Então as pontuações são positivas. Então eu sempre vou querer colocar algum gerente para o projeto, né? Eu não preciso forçar você a colocar para mim, porque isso vale a pena. Quanto mais projeto tiver gerente, mais eu vou ganhar pontuação na função objetivo. Aqui no segundo modelo isso já não é mais verdade, porque como eu quero pegar o mínimo dentre os escolhidos, se eu escolhesse um só, né, eu pegava um par gerente projeto só que tem um valor 9 lá, um valor alto, né? Aí eu escolheria um só. E aí isso já ficaria alto na função objetivo. Então eu preciso forçar ele a atribuir um gerente para cada projeto, para depois eu pegar o mínimo dentre os pares gerente-projeto escolhidos, certo? Então eu estou fazendo isso aqui, ó, tá bom? E aí essa igualdade, ela poderia gerar solução inviável, né? Porque se você falar, não tem, não dá para satisfazer isso aqui, não tem gerente suficiente para ter todos os projetos com algum gerente. Então isso poderia gerar uma solução inviável. Por isso que no enunciado eu estou falando, ó, assuma que isso não vai acontecer, tá bom? Mas assim, o nosso modelo poderia ser esse aqui. E aí, se não é possível atribuir um gerente para cada projeto, aí você não tem solução viável, tá bom? Então, mas vamos assumir que tem, tá bom? Então vamos assumir que tem solução viável. Beleza. Aí agora o que falta fazer? Falta justamente eu linkar a variável z com a variável x, né? Ela tem que ter lá o valor correspondente, né? Eu tenho que saber qual é a pontuação mínima dentre os pares escolhidos, de acordo com o que foi escolhido aqui no x. Então, como que eu faço? O z, ele precisa... eu até vou pedir desculpa, pessoal, porque eu acho que o jeito mais assim intuitivo de enxergar essa inequação é colocar ela ao contrário aqui, né? É colocar o z do lado esquerdo menor ou igual ao que tá essa expressão aqui, ó, do lado direito, né? Só que por uma questão de formatação aqui do LaTeX, que eu não consegui fazer direito aqui, fiz meio no improviso aqui, e aí ficava muito feio se eu fizesse assim. Então eu inverti só para ficar um pouquinho mais apresentável aqui, tá bom? Mas enxerga isso assim da direita para a esquerda, tá? Que acho que é o jeito mais intuitivo de enxergar. Que é o seguinte, ó, para todo par UV válido lá, né, que tem pontuação mínima, eu falo que o Z tem que ser menor ou igual a essa pontuação de UV, só que essa inequação ela só pode se aplicar no caso em que o par UV for escolhido, certo? O caso em que o par UV não for escolhido, aí eu quero tipo meio que como se eu quisesse não colocar essa inequação, tá bom? Então lembra daquela história de liga, desliga uma inequação, como que a gente faz? Né? A gente usa o tal do Big M lá, né? O M grande, né? O Mzão, né? Então esse Mzão aqui, ó, ele está sendo multiplicado por 1 menos xuv. Ou seja, quando xuv for igual a 1, o que está dentro do parênteses vai ser 0, portanto, m vezes isso aqui vai ser 0, e aí eu tenho a inequação ligada, vamos dizer assim. Tá? Então, quando eu escolhi o par UV, eu quero que o z seja menor ou igual à pontuação de UV. Tá? Então, ele vai ser menor ou igual a todas as pontuações de UV para os pares UV que foram escolhidos. Então, tipo, ele vai corresponder ao mínimo, né? Que eu quero maximizar isso e ele tem que ser menor ou igual a todos, então ele vai ser menor ou igual ao mínimo. Né? Agora, quando eu não escolho o par UV, então quando o xuv for 0, aí eu vou somar esse Big M na pontuação. Ou seja, e aqui o Big M eu não nem disse quanto é, mas o Big M você imagina um número bem grande, né? No nosso caso, a gente poderia colocar talvez a pontuação máxima, né? Dentre todas as pontuações, a pontuação máxima, né? Que aí, ou seja, é um valor que meio que não vai atrapalhar, vamos dizer assim, que ele vai funcionar como se ele estivesse desligando a restrição. Porque se você falar assim, ó, por exemplo, colocar um limite, né, assim, no meu salário, né, falar, ó, Alexandre, o teu salário tem que ser menor ou igual, vou pôr um teto, né, menor ou igual a 1 milhão,
Você não está me restringindo em nada, certo? Porque o meu salário está tão longe de 1 milhão que você falar para mim que ele tem que ser menor ou igual a 1 milhão, você não está me falando nada, basicamente. Então, quando o x o v for zero, você vai estar dizendo que o z ele tem que ser menor ou igual a 1 milhão, vamos dizer, né? Ele vai ter que ser menor ou igual a m e ainda mais alguma pontuação UV aqui, que pode ser pequena, mas o fato é que esse m é grande o suficiente para colocar a coisa lá em cima e meio que dizer que você está desligando a restrição, tá bom? Então essa era a solução do segundo exercício, beleza? A sacada que vocês tinham que ter era só usar esse Big M aqui, tá bom? Então assim, o segundo exercício ele já era um pouquinho mais elaborado do que o primeiro. O primeiro eu acho que era bem mamão com açúcar. O segundo tinha essa coisa do Big M aí que vocês já tinham visto em algum lugar aí que eu já tinha mostrado para vocês, mas tinha que lembrar disso aí. Aí o terceiro agora. O terceiro ele tinha lá a pontuação de interação entre dois gerentes, né? Então, para cada par de gerentes, eu tinha uma pontuação associada a isso, que é a capacidade de interação entre eles. Então, são dois caras que trabalham muito bem, então a pontuação é alta. E se eles trabalham mal, né? Pontuação baixa. Aí depois, para cada par de projetos, tinha lá a intensidade de interação entre aqueles projetos, né? Então, dois projetos que vão ter muita interação vai ter um Q alto. E os que não têm, né, muita interação vai ter um Q baixo. E aí, eu estou preocupado com os projetos que vão ter uma interação pelo menos 5. Né? Então, para esses projetos que vão ter interação pelo menos 5, eu não quero ter dois gerentes que meio que não se bicam, né? Que não conseguem interagir muito bem. Então, para todos esses projetos de interação pelo menos 5, eu quero que a pontuação de interação entre os gerentes que vão gerenciar esses projetos, ela não pode ser menor do que a pontuação de interação entre os projetos. Então, projeto que tem interação 10, os gerentes têm que ter interação pelo menos 10. Entendeu? E beleza, essa regra só vale para projetos que têm interação pelo menos 5. Aqueles que têm interação abaixo de 5 eu não estou nem aí, pode ser dois gerentes que têm pontuação menos infinito, eu não estou nem ligando. Certo? Então a gente queria ter duas coisas aqui, né? Uma, proibir então esse par de gerentes que não se bicam, gerenciando um par de projetos que tem interação muito alta. E a gente também queria somar essas pontuações na função objetivo, né? Com pesos lá, peso A e peso B, né? Então o A seria o peso da pontuação lá do primeiro exercício, que vinha do P lá, né? Que é o quanto que um gerente está apto a gerenciar um projeto. E a outra pontuação, que é a pontuação W, que é tipo quanto que esses dois gerentes que vão gerenciar projetos que tem muito a ver um com o outro, qual é a pontuação deles, né? E aí essa pontuação eu quero somar na função objetivo com peso B, certo? Então vamos ver a solução aqui. Quais são os dados extra, vamos dizer assim, os dados que tem no exercício 3, mas não tem no 1, né? Lembra que o 3 é meio que uma extensão do 1, né? Então o que tem a mais aí no 3 que não tinha no 1? É justamente esse A e esse B, tá bom? Então tanto o A como o B, eles estão no intervalo de 0 a 1 e a soma deles tem que ser igual a 1, tá bom? Então você não vai colocar isso como restrição do teu modelo, tá? Isso é uma coisa que é dado, então, e ele tem que ser satisfeito, tá bom? Então você assume que isso está satisfeito lá nos seus dados. Foi dado para você o A e B que satisfazem isso aí. O que mais que é dado ali? É a pontuação W lá, de interação entre os gerentes. Aí aqui eu não estou mais falando gerente U1 e U2, eu estou falando gerente U e U', tá bom? Estou mudando aí de U1, U2 para U', beleza? Só uma diferença de notação aí. É claro que essa pontuação ela só vale para gerentes distintos, né? Eu não tenho pontuação de interação de eu comigo mesmo, né? Aí depois tem o Q lá, que é a interação esperada entre os projetos V e V', tá? De novo, eu não estou mais usando V1, V2, estou usando V'. E também, claro, para projetos distintos, né? Então não tem interação do projeto com ele mesmo. Aí eu vou definir aqui 4 conjuntos
em cima dos dados aí, só para facilitar depois a escrita do meu modelo, tá? Então eu vou ter esse conjunto Q, que são os pares de projetos que tem interação maior ou igual a 5, tá bom? E aqui, como eu posso falar assim, projeto 1 e projeto 2 é um par, depois projeto 2 e projeto 1, eu vou ter, né, eu vou ter o simétrico, né, o cara inverso. Eu não quero ter essa repetição, então eu estou colocando V menor do que V', tá bom? Então é como se eu estou implicitamente dizendo que os projetos, como se eles estivessem associados a um número, né? Então do 1 até N, sei lá quanto. E aí, para dizer que eu não quero ter o projeto A, B e também o BA, né? Ou então o projeto 1, projeto 5 e também o projeto 5 e 1, então eu só considero V menor do que V', tá bom? Então, dentro do que já está essa ordem aí, tá bom? O H é a mesma coisa, só que agora com relação aos gerentes, tá bom? Então é todo par de gerentes U', só que eu não quero ter o par, né, o gerente 1, gerente 2 e também gerente 2 com gerente 1, né? Assim, eu não quero ter redundância. Não sei se vocês estão... Ô Dudu, abaixa um pouquinho a TV, por favor. Meu filho tá jogando Cuphead aqui. Ele tem 4 anos. Pra quem já jogou Cuphead sabe que é um dos jogos mais difíceis que tem do Xbox One. Mas ele vai encarar o desafio. Ô Dudu, abaixa mais um pouquinho. Aí agora eu tenho esse conjunto R aqui, ó, que é um par, é o U' para V'. Porque assim, ó, agora eu estou preocupado em saber se um par de gerentes vai estar associado com um par de projetos. Assim, isso, assim tá excelente. Certo? Porque quando um par de gerentes que não tem uma interação muito boa é associado a um par de projetos que tem uma expectativa de interação alta, eu não quero que isso aconteça, certo? Então, me interessa essa coisa do par de gerentes associado a um par de projetos, tá? Então, o R vai ser isso, o conjunto que tem pares de pares, né? É um par gerente para projeto, tá bom? Esse é o conjunto R aí. Para todo... Aí eu estou considerando os pares de gerentes que estão em Q e o gerente agora é o V ou é o U, né? Cadê aqui? Nem lembro mais. Deixa eu voltar aqui. Gerente é U e projeto é V, né? Então, os pares de gerente estão em H e os pares de projeto estão em Q, certo? Beleza. Para não ter aquela coisa, né, de inverter, né? U', depois U', né? Aquela coisa já que eu já comentei aí, né? Então, o R é definido desse jeito. Agora, o S. Quem que é o S? Né? O S é uma quádrupla, né? Que é o U para V, U' para V'. Né? Isso aqui é o que, né? É justamente aquele par, é o que eu quero proibir, né? Então no enunciado ele falava, ó, você não pode ter um par de gerentes com uma interação menor do que a expectativa de interação entre os projetos lá, quando a pontuação do projeto for maior ou igual a 5. Então eu quero pegar justamente as quádruplas que satisfazem essa restrição e colocar nesse conjunto S aqui. Não, na verdade, desculpa, é o contrário. No S eu vou colocar os que não satisfazem isso, né? Então, para toda quádrupla que não satisfaz, então, ou seja, a interação entre os projetos é pelo menos 5 e a pontuação desse par de gerentes é menor do que a expectativa de interação entre os projetos V', então essa quádrupla vai estar em S, beleza? É o que eu quero proibir, tá? O S é justamente as quádruplas que eu quero proibir, beleza? Que é o quê? Ah, e agora eu não posso, Dudu. Agora eu não posso. Vai com o vermelho mesmo. Variáveis. Então, variáveis extra, tá? Então, eu tô assumindo o modelo lá do exercício 1, né? Então, tem aquelas variáveis lá x, u, v, né? Aí, quais as variáveis extra que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar a variável t e variável y,
tá? A variável T, U', V', para todo par U', V' em R, ela é 1 se o par de gerentes U', vai gerenciar o par de projetos V', tá bom? Isso pode acontecer porque o gerente U vai gerenciar o projeto V e o gerente U' vai gerenciar o projeto V', ou então, quando o projeto U... Dudu, deixa o papai aqui, deixa o papai trabalhar. O papai não pode conversar agora, tá bom? Ou então, quando o gerente U vai gerenciar o projeto V' e o gerente U' vai gerenciar o projeto V, entendeu? Então, essa troca aqui, para mim, meio que tanto faz. Eu estou olhando o par de gerentes e o par de projetos, tá bom? Então, isso aqui é 1 quando, sim, esse par de gerentes vai gerenciar esse par de projetos, 0 o caso contrário. E aí depois eu tenho essa variável y, que é U', que é binária também, para todo U' em H, né? Que é assim, eu quero saber se eu tenho ou não tenho que somar a pontuação W, U' na minha função objetivo. Então, ou seja, quando que eu tenho que somar W, U' na minha função objetivo? Quando esse par de gerentes, U', vai gerenciar um par de projetos, qualquer lá que eu não sei qual é, que tem uma interação mínima lá de 5. Né? Quando eles forem, então essa pontuação vai para a função objetivo, certo? Beleza. Qual que vai ser então a minha função objetivo? Bom, aqui o primeiro termo é a função objetivo lá do primeiro exercício, né? Somando a pontuação do quanto que o gerente U é adequado para gerenciar o projeto V, só que agora multiplicada por A, que é, aquele peso A lá, tá bom? Então, A vezes P é uma constante, certo? Então, A vezes P é uma constante. Então, A vezes P vezes X, tudo bem, certo? É linear, né? Tá bom? Então, o que eu posso é sempre multiplicar uma constante por uma variável. Então, tá tudo ok aqui, certo? O A é constante, o P é constante. Então, A vezes P é uma constante, eu estou multiplicando essa constante por X. Então, tá tudo linear aí. Aqui, ó, o segundo termo agora. Para todo par U' em H, aquele conjunto H que eu tinha definido, aí eu falo, se eu tenho que somar esse par de gerentes U' na minha função objetivo, eu somo, certo? Então eu coloco lá, eu somo a pontuação, só que multiplicada pelo peso B, certo? Então, ou seja, B vezes W é uma constante. Então, multiplicar B vezes W por Y é linear, beleza, minha função objetivo está linear. Beleza, agora vamos ver as restrições aqui, né? Então aqui eu tenho restrição 1 e 2 aqui igual do exercício anterior aqui, né? Certo? Cada gerente pode gerenciar no máximo um projeto, cada projeto tem exatamente um gerente, né? Então tá aqui essas duas restrições. Aí agora, ó, o que essa restrição está dizendo? Ó? Lembra que eu tinha falado que o S é justamente as quádruplas lá que eu quero proibir, né? Então o que eu quero proibir o quê, né? Quando o V, U', V' tá no S, significa que não pode acontecer do U gerenciar o projeto V e o U' gerenciar o projeto V'. Não pode acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Pode acontecer do U gerenciar o V ou do V' gerenciar o V'. O que não pode acontecer as duas coisas, o U no V e o V' o U' no V', tá bom? Então essa aqui é bem fácil, é só eu somar essas duas variáveis, né? Então x UV mais x U', V', e isso tem que ser menor ou igual a 1, certo? Eu não posso colocar 1 nessas duas variáveis ao mesmo tempo. Se eu colocar as duas ao mesmo tempo, significa que o U está gerenciando o V e o U' está gerenciando o V'. Isso não pode. O resto tudo pode. Então pode ser que isso aqui é 0, então nem o U está gerenciando V, nem o U' está gerenciando V'. Ou então o U está gerenciando V', mas quer dizer, o U está gerenciando V, mas o U' não está gerenciando U'. Ou vice-versa, o U' está gerenciando V', mas o U não está gerenciando V. Né? Então isso pode acontecer. E aqui ó, no S,
Ah, então, não, vou deixar aí. Tem algum detalhezinho ali que eu poderia falar, mas eu vou passar. Depois vocês vão me perguntar aí, eventualmente. É, agora, que mais aqui que tem que fazer? É, a variável T, né, que ela diz que o par de gerentes U está gerenciando o par de projetos VV'. Né? Essa variável, é, ela já tem um estímulo da função objetivo para ser 1, tá? Porque, tipo, no fundo, ó, bom, vou começar por baixo aqui, vou começar dessa restrição aqui, ó, tá? Então, a variável YU', que é aquela, o par, eu tenho que somar lá a pontuação do par de gerentes U' na minha função objetivo. Eles estão gerenciando algum projeto lá que tem um nível de interação alto o suficiente? Sim ou não? Né? Aqui, ó, na função objetivo, ele já quer, por causa, né, da função objetivo, ele já quer colocar 1 nessa variável. Porque se ele colocar 1, ele vai ganhar alguma coisa aqui na função objetivo. Tá bom? Então eu preciso forçar isso a ser 0 quando tem que ser. Né? Então eu só tenho que me preocupar com isso, em forçar a ser 0 quando tem que ser. Quando tem que ser 1, eu não preciso forçar a ser 1, porque a função objetivo já vai fazer esse trabalho para mim. Certo? Então, para todo par U' lá em H, quando que eu tenho que forçar isso a ser 0? Eu vou somar... Ixi, esse somatório eu esqueci aqui o... deixa eu só colocar aqui, ó, VV'. Deixa eu arrumar aqui já. É VV', o V e o V', em que, né? Em que? Lady, what's your name? Aqui, beleza. Então, voltando aqui, ó. Então, esse par de gerentes, U', quando que eles não estão gerenciando o mesmo projeto, um par de projetos que tem lá uma alta interação, né? Então, eu vou pegar para todo VV', então, todos os pares de projeto, né, que tem uma interação lá mínima, né? Quer dizer, não, o que? Cadê? Isso, tá certo, né? Então, para todo par de projetos que tem uma interação mínima, aí eu somo lá a variável, nesse somatório aqui, a variável T, U', VV'. Ou seja, né? Se esse par de gerentes for gerenciar algum desses projetos que tem uma interação mínima lá razoável, isso aqui vai dar 1 para algum par VV'. Se isso der 1 para algum par VV', esse somatório já vai dar pelo menos 1. E aí, tipo, o linha vai ficar menor ou igual a alguma coisa aqui que é pelo menos 1. Na verdade, assim, se você for ver esse somatório, ou é 0 ou é 1. Tá? Então, se o par de gerentes, U' gerenciar algum par de projetos VV' que tem uma interação razoável, esse projeto aqui, esse somatório vai dar 1. Né? E aí, tipo, eu tô dizendo que assim, beleza, você pode somar esse cara na função objetivo, certo? Porque eles estão interagindo num projeto que tem como é que chama lá? O grau de interação mínimo lá. Né? Agora, se isso der 0, né? Então se eu olhar para todos os projetos que tem o mínimo de interação lá, e o seu par de gerentes aqui, ele não gerencia nenhum desses pares de projeto, então esse somatório vai dar 0, e aí, portanto, você não pode somar a pontuação de interação desses dois gerentes na função objetivo. Certo? Né? Então, beleza, essa restrição acho que tá ok. Agora a questão é, tá bom, mas e como que essa variável T aqui vai ter o valor que ela tem que ter? Né? Ixi, parece um trava-língua, né? A variável T vai ter o valor que ela tem que ter. É um trava-língua. Como que ela vai ter o valor que ela tem que ter? Né? Aí a necessidade dessas restrições aqui de cima. Ó. Então eu vou pegar para todo par de... Deixa eu só para seguir a anotação aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui também. Ó.
Não aumenta muito não, hein, Dudu? Só é bem pouquinho. Tá. Aí, ó, então assim, ó, quando que o t de u v tem que ser zero? Porque assim, essa variável, ela tem o estímulo de ser 1. Por quê? Porque essa variável y tem o estímulo de ser 1 da função objetivo. Então, como eu quero colocar 1 nisso aqui, porque eu quero ganhar alguma coisa na função objetivo, então eu só preciso me preocupar em jogar o y para baixo, aquilo que eu tinha falado para vocês, certo? E como agora o y está dependendo do t, então esse efeito ele recai sobre o t também. Então o t é a mesma coisa, eu não preciso forçar ele a ser 1, eu só preciso forçar ele a ser 0, tá bom? Então quando que o t tem que ser 0? Né? Então eu vou olhar para esse par de gerentes u' e o par de projetos v', e aí eu vou falar, bom, eu vou somar aqui, ó, xuv com xuv', isso significa, esse somatório, ó, o u, ele só pode ir para um projeto, certo? Um gerente u, tá aqui essa restrição primeira, né? Para todo u, eu somo aqui todos os projetos que o u poderia ir, isso tem que ser menor ou igual a 1, certo? Então, xuv mais xuv', isso aqui é no máximo 1, tá? Não pode ser 1 ao mesmo tempo nessas duas variáveis, tá? Então, no máximo, uma das duas vai ser 1. Então, xuv mais xuv' ou é 0 ou é 1, tá bom? Quando é 0, significa que o gerente U, ele não está gerenciando nem o projeto V, nem o projeto V'. Então, se esse gerente U não está gerenciando nem o projeto V, nem o V', é claro que o par U' não vai estar gerenciando o par V', certo? Porque para o par U' estar gerenciando projetos V', é porque ou o U está gerenciando V e o U' está gerenciando V', ou U gerenciando V' e... É tanto linha que a gente se perde, né? É o U gerenciando, né? U gerenciando V' e U' gerenciando V, tá bom? Então, ou seja, se o U não está gerenciando nem V nem V', bal. Isso aqui vai dar 0, o T tem que ser 0. Agora, eu tenho que fazer isso para o U' também, né? Então, se o U' não está gerenciando nem V e nem V', também bal. Tá bom? Então, ou seja, um dos dois, né? Eu tô olhando para dois gerentes, U' e V'. Aí eu olho primeiro para o U. Aí eu vou falar, se o U não está gerenciando nem V nem V', bal. Depois eu olho para o U'. Se o U' não está gerenciando nem V nem V', bal. Certo? Então, o único jeito do T ser 1 é porque o U tem que estar gerenciando ou o V ou o V' e o U' tem que estar gerenciando ou o V ou o V'. Tá bom? É claro que não tem como os dois estarem gerenciando o mesmo projeto, né? Não tem como o U e o U' estarem ao mesmo tempo gerenciando V ou V'. Isso eu não preciso me preocupar, tá bom? As outras restrições já cuidam disso. Então eu só tenho que me preocupar em que o U está gerenciando ou V ou V' e o U' está gerenciando V ou V', certo? Então ou seja, se essas duas somas aqui vai dar 1, aí eu posso pôr 1 no T U' V, no T U' V'. Certo? É isso, pessoal. Essa é a correção. Esse exercício já era um pouquinho mais chato de fazer, eu assumo. Tá bom? Eu mesmo tive que parar um pouquinho para pensar, que eu que já tenho prática com essas coisas, eu tive que, né, parar um pouquinho para pensar aqui. Mas, enfim, então esse era um pouquinho mais cascudo mesmo, tá bom? Mas se não tiver um exercício cascudo também não tem graça, né? Pra desafiar vocês aí. Tá bom, pessoal? Beleza. Abraços aí pra todo mundo. Até a segunda parte da aula.